mas talvez a mais importante missão do Tribunal Superior Eleitoral seja garantir a inclusão de todos e a igual participação de todos no processo eleitoral. Nós sabemos, não só no Brasil, no mundo todo, nós sabemos a dificuldade das chamadas minorias em ingressar na política, em participar, seja como eleitores ou eleitoras. As mulheres votam há pouco mais de 100 anos, seja como candidatos e eleitos. Nós temos isso em relação às mulheres, essa dificuldade, temos isso em relação aos pretos e pardos, e temos isso em relação aos povos indígenas. E é missão do Tribunal Superior Eleitoral garantir essa total inclusão, que todos possam participar da mesma forma do pleito eleitoral, que todos se sintam representados nos parlamentos estaduais, no Congresso Nacional, nos executivos estaduais, municipais e no Executivo Federal. É um avanço a criação do Ministério dos Povos Indígenas, importantíssimo, porque eu sempre digo que, por mais, isso vale para a questão das mulheres, vale para a questão dos negros, vale para a questão dos povos indígenas, por mais que um branco, diríamos assim, seja defensor dos povos indígenas, ele não tem a visão dos povos indígenas. Ele não sofreu, e veja, por mais que defenda, por mais que seja um lutador em relação aos povos indígenas, ele não sofreu e não sofre a discriminação secular que os povos indígenas sofreram. Ele não tem as tradições dos povos indígenas, essas diferentes visões do mesmo problema, essas visões são importantes. É por isso que a Justiça Eleitoral atua no sentido de propiciar maiores facilidades de acesso ao pleito eleitoral, seja como eleitores, seja como candidatos e candidatas aos povos indígenas. Aqui eu cito algumas providências tomadas pela Justiça Eleitoral, a instalação de zonas eleitorais em locais de difícil acesso, onde vivem os povos originários, por exemplo, o Vale do Javari, Amazonas, região fronteiriça com Peru e Colômbia, a inclusão de cartilhas em língua indígena, que tratam exatamente dos direitos do cidadão e sobre o processo eleitoral. E também aqui uma observação: o Supremo Tribunal Federal está providenciando, a ministra Rosa Weber, nossa presidente, determinou a primeira Constituição em língua indígena. Já está providenciando para que haja também essa possibilidade cultural de nós termos acesso à Constituição da República Federativa do Brasil numa língua originária. Isso é muito importante culturalmente, socialmente e politicamente, no sentido de inclusão dos povos indígenas.